Olá, tudo bem? Seja bem-vindo então ao nosso segundo vídeo. Nós vamos dar continuidade ao assunto de cálculos ou medida de tempo. A nossa intenção aqui é que durante os vídeos você aprenda a medir o tempo. Antes eu quero responder uma pergunta que foi feita, que é: professor, é possível medir tudo? Eu diria que quase tudo é possível ser medido. E para tudo que existe, ou quase tudo que existe, você usa instrumentos e unidades diferentes. Vamos a alguns exemplos para ver se a gente consegue entender. Você tem aqui a sua casa e você quer saber qual a distância que tem da sua casa até, por exemplo, a escola. Ou você quer saber qual a distância da sua casa ao mercado. Ou, uma coisa mais prática, da sua casa à casa do seu amigo. Para você saber a distância que existe do espaço que tem da sua casa à casa do seu amigo, do mercado ou da escola, você usa uma unidade de medida. Então grave isso aí. Eu vou ter que colocar aqui em cima, ó, unidade de medida. Ou, no plural, unidades de medidas, porque são várias. Então você tem aqui uma unidade de medida. Você vai dizer então que é em metros ou em quilômetros. Você usa essa unidade de medida para tantas outras coisas. Por exemplo, você pode dizer que eu tenho 1,72 m. Você deve ter a sua altura. Isso você usa então essa unidade de medida. Para fazer essa medição aqui, você usa um instrumento, que pode ser o metro ou pode ser também uma fita métrica. Vamos ao segundo exemplo. Você quer saber quanto cabe dentro, por exemplo, da caixa? Sabe a caixa que coloca água na sua casa? A caixa que armazeniza água? Você quer saber quanto cabe ali? Ali você não vai usar o metro. Você vai usar e vai falar outra linguagem. Ali nós usamos o que nós chamamos de litros. Agora, você não pode usar essa unidade de medida, por exemplo, para uma pessoa. Vamos ver. Pessoa. É possível medir uma pessoa? Sim, é possível medir uma pessoa. E aqui é interessante. Por que é interessante? Porque você pode usar alguns instrumentos e algumas unidades de medidas diferentes para medir a pessoa. Você pode medir a altura da pessoa? Sim. Se você vai medir a altura da pessoa, você vai usar, por exemplo, um instrumento chamado metro. Ou também uma fita métrica. Ou uma fita métrica. Você quer saber, por exemplo, quanto que a pessoa pesa, o peso da pessoa? Então você pode usar aqui uma balança. Ok, professor, e qual que é a outra medida que eu posso usar para saber, para caracterizar ou para saber quanto tempo que a pessoa já viveu? Opa, então aqui, eu falei, opa, tá, ok. Então aqui nós vamos usar a nossa unidade de medida, é aquilo que nós estamos aprendendo, que é o tempo. O tempo, sim. Porque quando se fala o tempo, nós estamos falando da idade da pessoa. Professor, está ficando muito bagunçado. Ok, então vamos apagar aqui e vamos voltar ao nosso assunto principal, que é a medida do tempo. Eu só fiz isso para que você entenda que tudo que existe, ou quase tudo, é possível ser medido. E para cada coisa que você vai fazer, você vai usar
instrumentos diferentes e a medida vai ser diferente também, a unidade de medida, ok? Vamos ao tempo, que é a nossa unidade de medida. Você tem aqui, vamos colocar a palavra tempo. Sim, como é que nós conseguimos medir o tempo? Vamos começar da unidade menor. Existem as outras unidades antes dela, mas vamos começar por segundos. Segundos, a abreviatura é S. Depois de segundos, nós temos o que nós chamamos de minutos. A abreviatura de minutos é M-I-N. Depois de minutos, nós temos hora. Como está tudo no plural aqui, vamos colocar horas. A abreviatura de horas, se for singular, é H. Se for no plural, então é horas. Ok? E depois de hora, nós temos dia ou dias. Depois nós temos meses. Nós temos ano. E nós temos, vamos chamar isso aqui de década. Não dá para ver. Vamos década. E depois nós temos, deixa eu só comentar com vocês. Olha o que eu ganhei, tá? Tava difícil. Aquele outro... Na verdade, assim, um aluno reclamou, deixa eu ver se eu consigo mostrar para você ali. Um aluno reclamou que não estava dando certo essa... Não vai mais? Não vai. Esse quadro aqui, ó. Porque esse quadro, segundo o meu aluno, quando aparecia essas letras aqui em cima, aqui está o horário, segunda, terça até domingo, e tinha lá também planejamento semanal. Então ele achou que estava atrapalhando. Aí uma pessoa ficou sabendo e nos fez a doação desse aqui que é melhor, né? Então a gente vai usar um, usar outro. Mas voltando aqui, década. Depois de década, você tem então o que nós chamamos de séculos. E depois de séculos, tá aparecendo aí? Depois de séculos, agora sim, nós temos o que nós chamamos de milênios. Milênios. Ok? Então tudo isso aqui é relacionado a tempo. São as formas em que nós, quando nós vamos calcular o tempo ou medir o tempo, nós podemos dizer, é um milênio, é um século, é uma década, é um ano, são meses, são dias, são horas, são minutos e são segundos. Existe antes de segundos, existe décimo de segundo ou milésimo de segundo, mas no caso nós vamos começar com segundo. Tudo bem até aqui? Qualquer coisa, você pausa o vídeo e repita, ou seja, você volta àquilo que está sendo falado. Um minuto, quando você tem um minuto, equivale a 60 segundos. Um minuto equivale a 60 segundos. Eu quero dizer para você assim que contando 60 segundos, você tem um minuto. Agora, se você tem uma hora, equivale a 60 minutos. Tudo bem? E você tem um dia, equivale a 24 horas. Até aqui parece que é fácil, mas é muito fácil. Mas vamos responder aquela pergunta que foi feita no vídeo anterior. Se você sai de casa, se você tem a sua aula que começa às 7 horas da manhã, 7 horas, e você tem uma aula de 50 minutos e após 2 aulas começa a aula de educação física. A pergunta é, que horas começa a aula de educação física? Às 7 horas
começa a sua aula. Aqui é importante você já ir percebendo. Horas de minutos a gente separa por 2 pontos. Lembra quando eu ficava falando para você no assunto anterior, quando você ia calcular adição com vírgula, eu sempre ficava falando, coloca vírgula embaixo de vírgula. Real, separa-se real de centavos com vírgula. Aqui é a mesma coisa, você vai separar horas de minutos com 2 pontos. Não mistura horas com minutos, que você não vai acertar o cálculo. Nós sabemos que a primeira aula tem 50 minutos, então já vamos calcular. Quando for 7 horas e 50 minutos, terminou a primeira aula, começou a segunda. A segunda aula também é de 50 minutos. 0 mais 0, 0. 5 mais 5, 10. Opa! Foi falado que não é para misturar horas com minutos. 100 minutos já passou de 1 hora. Então, o que nós temos que fazer? Fazer a transformação de minutos para hora e de horas para minutos. Eu vou te ensinar a fazer isso. Nós sabemos que 1 hora é igual a 60 minutos. Sabemos também que 2 horas é igual a 120 minutos. Também sabemos que 3 horas é igual a 180 minutos. Professor, como é que eu sei isso? Como é que eu sei que 3 horas é 180 minutos? Você faz o cálculo de multiplicação. Multiplica-se 3 por 60. Então vamos lá. 60 minutos é 1 hora. E você quer saber quantos minutos é 3 horas. Então você tem 3 vezes 0, 0. 3 vezes 6, 18. 180 minutos. Tudo bem até aqui? Vamos puxar mais. Ok. Esse quadro é bom por causa disso, né? Professor, mas eu quero saber o inverso. Eu quero saber transformar minutos em horas. Se você, para transformar horas em minutos, você multiplicou, para transformar minutos em horas, você vai dividir. Anote aí no seu caderno. Agora ficou fácil. Você tem 100 minutos e você quer transformar 100 minutos em horas. Quantas horas é 100 minutos? Você pega 100 e divide por 60. No seu cálculo aí vai dar 1,40. Isso quer dizer que se a sua aula começou às 7 horas, passado 2 aulas de 50 minutos, você vai ter então 1 hora e 40 minutos. Somando, você tem 8 horas e 40 minutos. Exatamente 8 horas e 40 minutos começa a sua aula de educação física. Faça os 2 próximos exercícios para fixação. Qualquer dúvida, estou à disposição.